Não, pode ir, acho que vai funcionar. Se precisar, um abraço, um forte ótimo. E aí, galera? Bem? Fala, minha gente, tudo certo com vocês? Victor na área, com Fernandinho Fernandes, um dos grandes jornalistas esportivos aí da história da comunicação. Fernandinho, primeiramente, muito legal estar podendo falar contigo. Agradeço a oportunidade. Acho muito legal o jeito que você desenvolve toda a comunicação, o jeito espontâneo de poder passar toda a informação pro ar. Diga, como é que cobrir os esportes há tanto tempo assim, toda essa dinâmica de mudanças, de informações, de jeito de se falar, e você mantendo sempre o mesmo carisma, a mesma simpatia com todo mundo que está assistindo? Cara, eu sou um privilegiado porque eu sou, acho que uma das últimas gerações analógicas de jornalismo, né, cara? Quando eu comecei a trabalhar, era máquina de escrever. Ele fala, Rogério, era máquina de escrever ainda. Da máquina de escrever veio o celular, que não existia celular, eu saía pra rua com ficha telefônica. A maioria de vocês não sabem nem o que é isso. Tinha um orelhão, era um telefone público, a gente saía com as fichas telefônicas e entrava no ar. Aí veio o celular, aí depois veio a internet, agora veio a IA e a gente vai se adaptando. Mas a única coisa que não muda nessa história toda, isso foi a facilidade para se comunicar. Mas o que não se altera é se comunicar, da maneira que você se comunica, o que você fala, o recado que você passa. E essa transformação, ela veio trazer benefícios e ao mesmo tempo ela traz problemas, porque a facilidade de obter informação hoje acomoda demais as pessoas. E o jornalismo, ele é composto, na minha visão, de algo que se perdeu muito hoje, principalmente nessa geração mais nova de vocês, que é você vive a experiência que os outros te colocam na frente de um computador. Sim. Jornalismo é o que nós estamos fazendo aqui. Ver, cheirar, intuir, perceber. São todos os sentidos que eles são condensados ainda com a tua intuição que os anos de profissão te dão. E estar no local, né? Que o bom jornalista, ele está no local presenciando tudo. Hoje o problema é esse, porque você tem o mundo numa tela de computador e ao mesmo tempo você não tem nada. Porque você tem que ter o convívio, ter o contato, você ter a percepção, permitir que a sua intuição te guie. E isso é muito importante. Hoje as pessoas estão deixando muito de lado a intuição. E o que, no caso do jornalismo esportivo, que é a minha área, a gente tem que entender uma coisa, que as redes sociais trouxeram, elas também acarretou uma transformação perigosa, que a gente está achando que a opinião é mais importante que o fato. E na verdade, o fato que gera opinião. Então o mais importante nessa história toda, em qualquer segmento do jornalismo, é o fato, é a essência, é a natureza, é o porquê do existir do jornalismo. E a gente está deixando isso de lado. E o grande problema, desculpe me estender, é que mesmo vocês estando com tudo à mão de vocês, essa facilidade que a internet traz, vocês, essa geração nova, tem muita pressa. Verdade. Acha que já conhece tudo porque leu tudo, não viveu tudo. Então, ao mesmo tempo, é um paradigma. Você tem tudo e ao mesmo tempo você não tem nada. E você tem que se governar nesse abismo. Agora, em relação às partes que a gente gosta muito, né? Falando de vários esportes, Fórmula 1, basquete, NFL, o futebol no geral. Qual o momento mais marcante ou um dos momentos mais marcantes da sua carreira de tantos e tantos anos na cobertura esportiva? Tem muita coisa, cara. Assim, o mais importante é você estar aberto para o próximo. Tem coisas que eu me lembro muito bem, tem coisas que me lembro muito bem que são favoráveis, outras desfavoráveis. Assim, um momento marcante é complicado. Você vai falar do 7-1, que a gente estava lá, aquela dificuldade. Aí tem situações que a gente foi entrevistar o Ronaldo lá, o Ronaldinho, quando eu estava no Milan, 1 ano e meio, ele não falava, os caras... O Papo de Boleiro foi um negócio muito legal. E a gente conseguiu dar um lado novo para troca de ideias, porque o Papo de Boleiro, ele resgatava o que é mais importante, que é o entrevistado. Porque o jornalista hoje se coloca numa posição de ser mais importante que o entrevistado. Isso não funciona. E o Papo de Boleiro criou essa facilidade da aproximação e você conhecer o outro lado, o lado humano das pessoas, o lado humano do atleta, que às vezes fica muito de lado. Você comentou conosco que esse bate-bola todo de final de semana, de segunda a segunda, o jornalista que não para, com essa questão de fazer a cobertura dos principais eventos que ocorrem, tudo real time, tudo muito rápido. Como você lida com isso em relação até mesmo à sua família? Como você faz esse equilíbrio para nós que estamos da área do jornalismo? Como é que você dá essa dica? Eu não vi meu filho crescer. Meu filho está fazendo 18 anos agora. Eu não vi crescer, porque eu tive ano aqui de viagens, que eu tive 210 dias fora de São Paulo, no Brasil.
Eu viajava, quando eu acompanhava o brasileiro, que eu e o Luciano do Vale, a gente viajava terça, voltava quinta, viajava sábado, voltava segunda, quando não emendava com Copa América, Olimpíada, essas competições eliminatórias, que são 15 dias. Então eu não vi meu filho crescer, na realidade. Caramba, Fernandinho. Eu fui ver com há 4, 5 anos que eu mudei, que eu estou agora como apresentador, e que eu comecei a conviver um pouco mais, porque você não... E isso é uma coisa que a maioria dos repórteres que viajam muito tem essa dificuldade. A gente perde muito parte importante da vida que não volta, mas é o preço que se paga na profissão. Várias vezes eu estava na China, ia ter a dança da quadrilha do moleque. A sorte que inventaram esse treco aí que dava pra ver e falar, porque várias vezes eu perdi muitos momentos importantes, mas isso é um preço que se paga na profissão, faz parte. Você tem, quando entra, o esporte é legal, mas tem que estar preparado para isso. Eu fiquei 35 anos sem ter sábado e domingo. Só sacrifício. Não é sacrifício, não. Faz parte da profissão, isso não é um sacrifício. Isso é parte do trabalho, parte da profissão. A partir do momento que você vai fazer uma coisa e você acha que é sacrifício, então você escolheu o caminho errado. Justo. E olha que puta loucura, eu queria ser médico, cara. Eu nunca imaginei fazer o que eu curiosidade, hein? Nunca imaginei fazer isso. Eu fiquei 3 anos no vestibular, não entrei em publicidade, no meio do caminho, no 3º ano, eu fui fazer estágio e aí a vida seguiu. Eu sempre gostei de esporte e viagem, então o negócio acabou casando. Falei, Nego, tudo bem? O negócio acabou casando, mas eu queria ser médico. Hoje, se eu tivesse minha vida econômica estabilizada, que eu pudesse parar, talvez eu fosse fazer medicina ainda. Acho que é uma coisa que me atrai. Com tudo que eu já fiz na profissão, que eu gosto de fazer, 9 Copas do Mundo, caminhão de Olimpíada. Só. Comecei a cobrir seleção brasileira em 89, fiquei mais de 30 anos acompanhando a seleção brasileira. Desde aquela Copa América histórica do Brasil, o gol do voleio do Bebeto, você diz? Desde essa época, ou um pouco antes? Foi antes, foi a Copa América da Bolívia. Foi a primeira Copa América que eu cobri, que foi em 89. Aí depois veio aquela Copa do Mundo da Itália, que é aquele lance dos caras tamparem o patrocinador. Você imagina um moleque vivendo no meio dessas Copas, pela primeira vez, uma insurgência no futebol, né? Foi a primeira vez que os jogadores se colocaram contra uma posição econômica. Então você vai aprendendo, cara, mas nunca levem como sacrifício. Isso faz parte do prazer de trabalhar. Isso é muito legal. Agora com esporte na Band. Os podcasts de hoje é um papo de boleiro de 18 anos atrás. Pra mim é muito divertido ver você fazendo toda a conversa enquanto, assim, meio que uma bolinha de vez em quando ali, um toque, outro com o jogador, né? Todo esse bate-pronto. E como é que tá pra você fazer essa madrugada esportiva da Band, esporte na Band, toda essa cobertura de um jeito mais animado, mais divertido, mais jeito Band de ser? Como é que é pra ti? Pois é, cara, foi uma oportunidade que surgiu, tanto na Band, como na Band TV, como na Rádio Bandeirantes, que eu faço todo sábado um programa também, o Mundo dos Esportes. Cara, foi a essa altura do campeonato, com 42 anos de profissão, surgiu uma oportunidade nova, foi legal, é uma experiência diferente, é um jeito de se comunicar diferente, mas a possibilidade que você tem no estúdio é que você pode colocar suas ideias de uma maneira um pouco mais incisiva. Na reportagem você tem ali o compromisso de transmitir o fato que está acontecendo. Mas não muda muito, porque você continua sendo fiel aos mesmos princípios, aos mesmos compromissos, da verdade, de você tentar entender o que está acontecendo e traduzir para as pessoas o que está acontecendo. Isso o tempo te dá, essa capacidade de você poder analisar o fato, poder passar para as pessoas a tua visão. Isso é uma conquista profissional. O problema é que hoje, muita gente que não tem bagagem suficiente é para dar opinião, para julgar os outros, que é o princípio básico do jornalismo esportivo, que eu acho, é nunca esquecer que embaixo da camisa tem gente e atrás do microfone também tem gente. Então essa relação de respeito foi o que norteou minha carreira o tempo inteiro, e todo mundo acha que eu sou amigo de jogador, não tenho telefone de ninguém, cara, mas na hora do trabalho a gente se respeitava, e essa foi uma relação que acabou facilitando o meu convívio e o meu dia a dia com os jogadores. De bate-pronto, Fernandinho, qual que é a sua seleção dos 11 melhores que você já viu jogar, do goleiro ao atacante, e se de preferência uma comissão técnica? Tem algum que você pode falar, de começando pelo goleiro? Não, vou falar da seleção. Para mim, a melhor seleção de todos os tempos do Brasil é a de 70. A de 58 e de 62 eu só vi vídeo, a de 70 eu consegui ver ao vivo na televisão, né? Acompanhei a que foi campeã em 94, de 2002, mas para mim a seleção que mudou o futebol
trouxe uma diferença, deixou de ter aquele futebol romantismo para o futebol pragmático que é praticado hoje, é a seleção de 70. Porque é difícil você escalar de 1 a 11, cara. Como que você vai deixar o Ronaldo Fenômeno fora, o Ronaldinho Gaúcho fora, você não incluir o Pelé, você não colocar o Neymar, você não colocar o Zito, você não colocar o Vavá, você não colocar o Zagallo? É muito injusto com todos esses jogadores. O Sócrates, Rivelino e tantos outros. Então, por isso... Então, como é que você vai deixar essa turma fora? Então, acho que para simbolizar, homenagear todos eles, para mim é a seleção de 70. Perfeito, Fernandinho. Uma curiosidade minha, né, agora, eu sempre vejo você falando dos seus tênis, a coleção, assim, absurda de tantos tênis, assim. De onde surgiu essa paixão? Cara, a parada é a seguinte, falar a real, cara, quando eu era moleque eu era muito duro, eu não tinha dinheiro pra comprar tênis, né? A real era essa, você tinha um Conga, que vocês nem sabem, acho que é isso, e era o que a gente tinha pra usar. E aí com essa possibilidade de viajar e tal, a história começou que, na realidade, minha cunhada morava em Porto Rico, minha mulher ela visitou isso em 2003, 2004, e começaram a surgir aqueles All-Stars fosforescentes e tal, e eu traziam pra cá. E eu comecei a colecionar assim. Como eu viajava muito, eu tinha facilidade de comprar coisas diferentes que não tem aqui. Tanto é que no começo, quando eu usava, os caras me sacaneavam demais, porque aqui no Brasil era tênis preto, branco, cinza e azul. E quando eu comecei a usar esses tênis coloridos, malucos, os caras, piraram. Muita gente me sacaneava. E aí a história começou, pra você ter uma ideia, na Olimpíada da China, meu filho estava para nascer. Eu voltei em setembro, ele nasceu em outubro. Eu comprei uns 30 pares de tênis para ele. Nossa Senhora! Até os 5 anos de idade ele tinha tênis. E eu trouxe uma outra mala para mim, porque era muito barato, cara. E aí você tem o acesso a coisas diferentes. Eu cheguei a ter 200 pares de tênis. Se tiver um que tá ali sobrando espaço, ó, fala comigo aqui, ó. Calça? Eu calço 42 agora. Não dá, não dá. 40, cara. Poxa, que azar, meu Mas o irmão. lance é esse, cara. Eu comecei a usar, e aí no Brasil essa moda do sneakers começou a pegar, mas quando eu comecei a usar, era engraçado, porque eu ia nos jogos, os boleiros queriam ver o tênis que eu tava, Toda vez que eu ligo pra poder ver o esporte na Band, sempre que posso, eu quero ver qual tênis que o Fernandinho tá. Aí Qual que vai ser o tênis? Todo mundo começou a usar tênis colorido, aí fui pro óculos, comecei a usar os óculos diferentes, os relógios diferentes. Legal, bacana. E aí começa, mas é assim, cara, é uma coisa que é muito importante. Você constrói a sua personalidade com o seu comportamento, com as suas palavras e com a sua estética também. Com certeza. E eu, graças a Deus, adquiri o direito das pessoas entenderem quando eu aparecia com tênis colorido, quando eu apareço com óculos colorido, quando eu apareço com relógio. Então eu adquiri o direito e me foi dado esse privilégio de poder ter a liberdade de me vestir como eu gosto, porque a identificação visual, ela tem muito a ver com a tua personalidade, e você, para mim, é muito importante. O que eu estou sendo aqui com você, eu sou com o jogador, eu sou com o dono da empresa, eu sou com os colegas de trabalho, eu não sou diferente, isso o público percebe. Com certeza. E então isso cria uma identidade que ajuda a construir o caráter profissional do cara. Não existe o Fernando pessoa física e o Fernando jornalista. Você tem que ser um só. Porque senão você tá vendendo um peixe que não é verdadeiro. Então tá aí, ó, o segredo, ó, pra quem quer chegar na carreira com tanto auge, cobrindo Copa e grandes eventos do esporte, dicas aí com o Fernandinho Fernandes, que é um dos maiores pra mim, jornalistas e apresentadores do nosso esporte. Fernandinho, obrigado pela oportunidade. Agradeço de verdade esse nosso bate-papo aqui, muito mesmo. Eu vou correr porque daqui a pouco tô no estúdio apresentando o programa. Vamos embora, garotinho, vamos da bola, mas, Veloso. Cara, entendam, pra quem tá estudando, é uma profissão bacana, bonita, mas ela exige muita dedicação. Não é o tempo que você está dentro da emissora que restringe o teu trabalho. Com certeza. É o tempo inteiro. Principalmente o esporte, os caras falam, não, você lê só esporte, mas você não tem que ler esporte, você tem que ter cultura geral para você inserir o cotidiano e o contexto no recado que você vai dar. Então é importante você ter um conhecimento. Muita gente fica só lendo esporte e tal, você acaba tendo uma visão distorcida da realidade. Isso é perigoso. Algo muito mais além. Com certeza. E hoje tem que tomar muito cuidado com o clubismo. Sim. Hoje você tem que ser bairrista, clubista, tudo que é ista. O mais importante, você não tem que ser nada, você tem que ser a notícia. O menos importante nessa história somos nós, os jornalistas. Perfeito. O mais importante é o fato, é a notícia, isso que é relevante. Eu acho eu sou contra
posso dizer assim, você revelar o seu time. Não é necessário. Você não precisa falar que você é palmeirense, corintiano, juventino, gremista. Isso não quer dizer... O importante é você dar a notícia com credibilidade. É isso que é Apenas importante. cobrir o fato, né? Com certeza. Fernandinho, a gente agradece de verdade. Muito obrigado por você Não, ter imagina, parado que para poder agradeço. falar conosco. E, bom, de verdade, seguir te acompanhando sempre, assistindo sempre que possível. Agradeço pela disponibilidade. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Fernandinho. E a universidade, apesar do diploma hoje não ser mais necessário para o jornalista, ela é muito importante porque ela vai dar principalmente fundamentos de ética profissional. Perfeito. Muita coisa faz parte da personalidade, é algo que está relegado no jornalismo e ele é muito importante, ele é fundamental. Você ser ético com o fato, com você e com quem está do outro lado. Perfeito. Fernandinho, obrigado de verdade um pelo abraço, tempo. meu irmão. Boa Excelente sorte aí. apresentação lá no Donos. Vamos lá. Vamos pra cima. Obrigado por acompanhar. Um abraço. Agradeço, Valeu, gente. gente. Valeu, Até mais. obrigado. Tchau.